Mensagem do céu. Querido, shalom a todos aí que estão hoje com a gente, que o Eterno bendiga vocês, a bondade dele nos assista. Estamos juntos de novo aqui no YouTube, não é? Durante esse período da rádio aqui, o Som do Céu, não é? Que o Eterno trabalhe no seu coração. Espero que esse tempo seja um tempo devocional, seja um tempo onde você consiga compreender o que o Eterno deseja para a sua vida, o que Ele deseja dentro de todo o tempo, aquilo que Ele tem para você. Vamos orar? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos esse tempo de estudo da Tua Palavra, de consciência sobre as nossas vidas e responsabilidade, que o Senhor tem tratado conosco para o bem, nos tem ensinado a fazer o melhor e a termos responsabilidade com tudo que o Senhor traz para as nossas vidas e tudo que nós fazemos como petição diante do Senhor. Coopera conosco, Pai. Nós somos dependentes da Tua bondade e da Tua graça, Pai. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja, assim seja. Bom, queridos, nós vamos estar tratando hoje com vocês sobre o tema orando com responsabilidade. O que acontece com relação às orações que eu tenho visto as pessoas fazendo, né? Então as pessoas fazem aí uma oração, mas elas não têm responsabilidade sobre aquilo que elas estão pedindo para o nosso Pai amoroso. Então elas pedem: eu quero ter uma esposa, eu quero ter um marido, mas elas não têm responsabilidade com a manutenção da resposta dessa oração. Então o Eterno traz realmente a esposa, traz lá o marido para a pessoa, para que ela possa conviver, possa estar junto com essa pessoa querida, essa pessoa amada, mas ocorre que a falta de responsabilidade com a manutenção do pedido da oração faz com que se perca a bênção recebida. A mesma coisa eu já trouxe para você como exemplo de uma querida nossa, do nosso coração. O pai generosamente deu um apartamento para essa pessoa que eu amo muito, e essa pessoa não conseguia pagar os condomínios, né? E aí o que aconteceu? Houve o leilão do imóvel, ela perdeu o imóvel que ela havia adquirido porque ela não conseguia pagar os condomínios do apartamento onde ela estava. Então, todas as coisas que você recebe da parte do Eterno precisa ter uma contrapartida sua, precisa ter uma responsabilidade com as suas petições. E as pessoas simplesmente elas pedem coisas, por exemplo, se você, como muitas pessoas que eu conheço, que estão pedindo aí, que querem ter recursos financeiros, elas querem ter, eu quero ter bastante recurso para poder ajudar muitas pessoas, ou para fazer. Eu digo uma coisa para você: se você não ajuda hoje, vai ser muito difícil você ajudar posteriormente, não é? Quem não é fiel no pouco, não consegue ser fiel também no muito. Então, comece hoje a fazer o bem na medida das suas posses, naquilo que você pode estar fazendo como bem. Comece então você hoje a praticar a benevolência, a bondade, aquilo que o Eterno tem para a sua vida, e você certamente, quando Ele te entregar mais, quando Ele fizer mais por você, você vai conseguir continuar fazendo a prática que você já manteve, já teve na sua vida. E uma das pessoas que bem para a gente como exemplo bastante claro é justamente o filho pródigo, né? Eu queria trazer para vocês acerca desse texto, que eu espero que fale fortemente ao seu coração, como falou ao meu. Yeshua, então, em Lucas 15, de 11 a 32, diz o seguinte: continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele partiu a sua propriedade, dividiu a sua propriedade, não somente entre o filho, só para o filho mais novo, não é? As escrituras dizem que ele deu a porção também. Quando ele foi fazer essa partilha, ele também deu a porção da propriedade que pertencia ao filho mais velho. É muito importante você compreender isso, porque a impressão do texto é que só o filho mais novo recebeu a sua porção, e não, o filho mais velho também recebeu a sua porção, né? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá então desperdiçou
todos os bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou então a passar por necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos seus porcos. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. E eu acho bastante interessante que é uma questão que nós temos alguma dificuldade de, como eu vou dizer a vocês, nós temos alguma dificuldade de admitirmos, não é verdade? Mas a busca do pai não se deu porque ele tinha saudades do pai. Não se deu porque ele tinha, uma consciência do amor do seu pai por si. Mas a necessidade é que fez com que ele buscasse ao pai. E eu não sei quantos de vocês têm essa compreensão da importância de nós retornarmos para o nosso pai por causa de quem ele é e não porque nós precisamos de ajuda. Então, nós temos relações que são relações complexas, onde nós vamos ter a compreensão clara de que o eterno é importante para mim e eu quero estar com ele, não importa o que ele vai acrescentar à minha vida. Embora o eterno certamente abençoador, benigno e misericordioso, e ninguém fica sem o seu pagamento, vamos dizer assim, das obras que se realiza nele. Mas esse não pode ser o propósito das nossas vidas. Nós vamos poder, o Eterno sabe se você se aproxima dele com interesse de conseguir conquistar alguma coisa, algum bem. Ele sabe qual o propósito pelo qual você se aproxima dele. E continuando, né? Então a seguir levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou, ou seja, o pai estava esperando que esse filho retornasse para casa todos os dias, sujo e imundo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai então disse aos servos: depressa. Ele não ouviu o que o filho dizia. Os servos, ele deu uma ordem aos servos e disse o seguinte: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. É interessante esse contexto de trazer a melhor roupa, porque aquele homem não estava vestido adequadamente. Seria uma vergonha se ele entrasse dentro do ambiente onde estavam outras pessoas, ele seria completamente envergonhado. Então a primeira preocupação do pai é justamente que ele esteja vestido adequadamente. E a segunda, a preocupação do pai é que ele esteja calçado com as boas novas, que nós tenhamos a consciência do que representa esse calçado, que é justamente o conhecimento da bondade do nosso Senhor e Salvador. E para isso não tem jeito, queridos, nós temos de nos revestir do Mashiach Yeshua. Nós temos de estar revestidos dele para nós podermos estar calçados com essa preparação das boas novas da Shalom que o Eterno tem outorgado a nós, a mim, a você, como povo dele, não é? E aí, então o Eterno diz: traga o novilho gordo, não é? E matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar aquele regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, quando se aproximou, ouviu a música e ouviu a dança, chamou um dos servos e perguntou: o que é que está acontecendo? Então respondeu-lhe: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu venho trabalhando como um escravo ao teu serviço, eu nunca desobedeci tuas ordens,
mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta este para casa, esse teu filho que esbanjou todos os bens com as prostitutas, tu matas o novilho gordo para ele. Então, é interessante acerca desse filho mais velho. Esse filho permaneceu, mas permaneceu com um desejo de ter algo que era do pai, né? Ele tinha já os seus bens, já tinha a divisão dos bens, mas ele queria algo que pertencia ao pai, não para desfrutar com o pai, mas para desfrutar com seus amigos, não é? Mais uma vez, tanto o filho que foi, quanto o filho que ficou, nenhum dos dois se importava realmente com o coração do pai. E continuando aqui, né? E o pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos de celebrar a volta desse teu irmão e nos alegrar com ele, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E queridos, essa coisa de que uma pessoa pede ao Eterno alguma coisa e não tem responsabilidade para mantê-la, lamentavelmente, é algo que nós estamos vendo continuamente. Nós estamos vendo pessoas que realmente se posicionam desse modo. Elas não têm responsabilidade com aquilo que é colocado nas suas mãos e depois que perdem, não é? Elas se lamentam, elas se colocam como se, em alguns casos, até como se a pessoa fosse até uma vítima do destino, do infortúnio ou de outras pessoas, não é? O casamento não deu certo porque a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro, não é? Então, queridos, eu gostaria de trazer a você o que o Eterno pediu para eu trazer para você hoje como mensagem do céu no dia de hoje, uma mensagem procedente do coração dele, que a palavra que ele tem para a minha vida e para a sua vida, o desejo dele para a minha vida e para a sua vida, é de que nós, quando comparecemos perante ele, nós tenhamos a sabedoria e o discernimento da responsabilidade das nossas petições. Eu me recordo quando eu comecei as adoções dos meus filhos, e eu já estava com alguns dos meus filhos, eu não sabia dirigir. E eu pedi a ele um carro, eu pedi um veículo. Falei: pai, eu preciso de um veículo, para ir para a faculdade. Eu ia muito tarde da noite para a faculdade, na hora para voltar da faculdade. Eu morava muito distante da faculdade que eu estava fazendo. Eu fazia a universidade lá na Universidade de São Paulo e eu morava no Valo Velho. Então era uma distância bastante cruel para se fazer, ficar esperando ônibus, ficar esperando baldeação. O ambiente, tanto lá da USP quanto o de volta para o Valo Velho, eram perigosos para mim, não é? Então, em todo o tempo, em todas as situações que eu estava, a necessidade de um veículo era bastante grande para mim. E aí um dia eu estava orando e o Eterno disse para mim: filha, você já tirou sua carteira de habilitação? Né? E eu falei: meu pai, eu estou pedindo um veículo para o Senhor e eu não tirei a minha carteira de habilitação. E muitas vezes, queridos, assim como eu cometi esse erro quando eu tinha lá os meus 30 anos de idade, 32 anos de idade, e não tinha habilitação com essa idade ainda. Talvez você esteja cometendo erros dessa maneira. Você está pedindo para o Eterno uma coisa que você não tem estrutura nenhuma para manter. Assim aconteceu no caso desse filho. Esse filho, ele tinha um posicionamento em relação às necessidades que ele tinha, as coisas que ele gostaria de ter e usufruir dos bens que pertenciam ao seu pai, tinham sido conquistados meramente por ele. Não eram bens de conquistas desse filho, era um bem de conquista desse pai, direito deste pai, e que ficaria como herança, que eles não queriam esperar o pai morrer para receber. No nosso caso, o nosso pai não vai morrer. É um dos motivos porque eu não gosto da palavra testamento, não é? A palavra testamento sugere que o testador morreu, e eu não gosto do termo testamento, embora o nosso Mashiach morreu, mas ele ressuscitou, mas o Eterno nunca morreu. Então eu não gosto de falar o Antigo Testamento, eu não gosto desse termo, porque
o testador está vivo e vai continuar vivo para sempre, porque ele era, é e há de vir. Ele continua sendo o Senhor sobre todos os aspectos da vida humana. Então, queridos, o que depende de mim, o que depende de você, o aspecto daquilo que o Eterno tem para nossas vidas, para estarmos diante dele, é termos uma vida de responsabilidade, inclusive com o que nós pedimos, inclusive com as nossas petições, não é? Você pode chegar diante do Eterno com todos os seus sonhos. Eu vejo pessoas pedindo ao Eterno: eu quero ter uma esposa, sem nenhum desejo de manter aquela relação. Veja só, um dia eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei para que ele queria uma esposa. E ele disse várias questões: que não conseguia mais viver sozinho, que não conseguia lidar com as demandas da casa, tem um filho também, e que precisava de ter alguém para ajudá-lo com... Eu vi que todos os aspectos que ele queria uma esposa, e nenhum deles contemplava: porque eu vou amá-la, eu estou aqui disponível para cuidar de alguém, existe um espaço na minha vida que eu quero preencher me doando por outra vida, abrindo mão dos meus próprios interesses e vivendo para uma pessoa diante daquilo que eu tenho como propósito de vida. Então, queridos, esse é o contexto que nós estamos vivendo no dia que se chama hoje. Essa é a situação que nós estamos lidando no dia que se chama hoje. Os aspectos das situações que nós estamos vivendo, as petições, elas não têm responsabilidade, ou seja, então, vamos supor, essa pessoa se casa, essa mulher passa a ter necessidades, essa mulher tem um período do mês, não é, a dita TPM, ou essa mulher não está disponível por algum motivo, ela deseja fazer um curso, ou ela deseja fazer alguma faculdade, alguma coisa assim. E aí, como é que fica isso? Como é que vai lidar com esse aspecto da vida, não é? E ninguém está pronto para esse tipo de situação. Quando nós fazemos as nossas petições, mas elas são amplamente egoístas e irresponsáveis, queridos, o Eterno pode até nos atender, mas vai ser como o filho pródigo. Como manter isso, não é? E é impressionante que o filho mais velho, ele sabia muito bem o que o irmão tinha feito. Então todo mundo ali deveria saber, inclusive o pai. Porque quando ele fala com o pai, ele diz: olha, o meu irmão, ele acabou com a herança dele com prostitutas. Ou seja, é claro que o filho deveria ter feito outras coisas que não isso, mas ele disse claramente: olha, o Senhor está dando uma festa para um fornicador, para um homem cheio de pecados, é isso que o Senhor vai fazer, não é? Como se o nosso pai não fosse misericordioso, assaz benigno, benevolente para com a minha vida, para com a sua vida. E o que ele faz, queridos, é problema dele. O Eterno perdoa quem ele quer, ele aproxima de quem ele quer. Ninguém pode se juntar a ele, mas ele pode se juntar com quem ele quiser. Ele diz que ele mora com contrito, ele mora com aquele que tem o seu coração quebrantado, contrito. É isso que ele tem trazido para as nossas vidas como ministração de modo contínuo. Então ele realmente, ninguém pode ser juntado a ele, mas ele pode se juntar com quem ele desejar se juntar. E não é problema nosso com quem o Eterno deseja se juntar. Se ele quer se juntar com o filho pródigo, ele sabe o que ele está fazendo, e o melhor de tudo é que eu gostaria de estar na condição de estar sendo escolhida por ele, para que ele também se junte à minha vida, não é? E a sua vida, que eu acredito que você tem o mesmo sentimento, do contrário, você não estaria estudando hoje essa palavra juntamente comigo. Então, a palavra que o Eterno tem trazido para nós é: sejam responsáveis com o que vocês me pedem. Muitas pessoas estão pedindo: Senhor, eu quero ser cheio da Ruach HaKodesh, do Teu Espírito Santo, mas não tem responsabilidade com a consequência desse pedido. Se você realmente está pedindo para ser cheio da Ruach HaKodesh, peça para você realmente ser cheio. Se dedique em santidade e santificação para que você seja cheio da presença do Eterno. Mas em nome de Yeshua, quando você receber esse presente, saiba que você tem responsabilidades.
de usar os seus dons e talentos para que outras vidas sejam alcançadas. O Eterno não vai trazer um preencher da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado, sobre a sua vida, para que você não faça nada com isso. Ele quer que você atenda ao que o necessitado tem, ao que o carente, ao que aflito, aquele que está em grilhões. Nós temos a responsabilidade de libertar o cativo da vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano da libertação, o dia da liberdade do nosso Pai, mas também o dia do juízo. Nós temos o dever de dizer, olha, existe uma justiça diante de tudo que está acontecendo nesse mundo. Não serão as coisas da maneira que nós estamos vendo para sempre. O Eterno vai agir, o Senhor virá sobre nós. Então, queridos, todas as coisas que você pede, por exemplo, posicionamento, eu passei por alguns quadros de enfermidade, eu recebi a cura do Eterno, mas eu não recebi a cura do Eterno para eu não fazer nada por Ele. Eu recebi a cura do Eterno, mas eu tenho a responsabilidade, o compromisso da parte do Eterno de estar ao serviço dele, de estar trabalhando com ele. É um motivo porque eu estou aqui com vocês, mas não sem existência, porque eu estou falando do YouTube, não da Rádio Som do Céu, que eu não tenho problemas com isso, mas estar novamente aqui com vocês, trazendo essa mensagem todos os dias, para mim é mais complexo do que eu estar simplesmente na rádio com a minha voz ali, não é? Então, é claro, se nós queremos a proximidade do Eterno, nós temos de nos posicionar para fazer a vontade do Eterno. Nós temos de nos posicionar para cumprirmos aquilo que Ele tem nos chamado para fazer. E eu quero saber se você tem responsabilidade com as suas orações. Não é? Eu quero me casar, mas eu não quero cuidar do meu marido. Eu quero me casar, mas eu não quero cuidar dos filhos. Eu quero ter filhos, mas eu não quero me dedicar ao cuidado deles. Eu quero ter uma casa, mas eu não quero limpar. Não é? Eu quero uma esposa, mas eu não quero dar atenção para ela. Eu quero que ela fique lá como uma serviçal, cuidando de mim, por favor, porque eu estou necessitado e aflito. Não é? Então, queridos, eu estou falando de aspectos desse mundo, mas quanto mais nós temos hoje de nos voltar para os aspectos divinos, do divino, daquilo que nós fomos chamados para fazer, daquilo que o Eterno tem chamado a minha vida e a sua para cumprirmos com seus propósitos, com seus planos, seus projetos. Nós não sabemos fazer planos para nossas vidas. Eu estava falando agora com a minha filha me perguntou se ela deveria fazer uma coisa ou não deveria fazer, e eu falei para ela, seria bom que você vivesse pelo que o Eterno manda você fazer, não fazer o que você acha que você deve fazer, não é? E é impressionante que nós podemos fazer isso, e nós podemos fazer isso até com as outras pessoas. Nós podemos olhar para as outras vidas, para as outras pessoas, e não compreendermos e nem sermos misericordiosos, amorosos, porque nós estaremos sempre no centro da nossa própria órbita, quando nós não temos o Eterno como essa pessoa que nós orbitemos ao seu redor, nós vivamos ao redor dele. Então, queridos, tenha responsabilidade com o que você pede. Questione, escreva, Senhor, eu quero isso, mas o meu compromisso com isso que eu estou pedindo vai ser isso. Você tem responsabilidades. Imagina só, no caso, vou usar Neemias. Neemias foi lá diante do rei, não é? Onde ele entregava o cálice na mão do rei, e ele vai e faz a petição de todas as coisas que ele tinha para a construção dos muros. Agora imagina Neemias mandando fazer isso e mandar os outros fazerem. Olha, rei, eu quero tudo isso, e manda lá para o povo judeu, eles se virem lá com tudo isso. Aliás, eu tenho minha responsabilidade aqui no castelo, no palácio. Não quero estar lá com malária, com todas as coisas lá que está acontecendo naquele momento, naquele lugar, esquecido do Eterno. Não, queridos. Ele disse, olha, eu necessito disso, disso e disso, e eu vou construir esse muro junto com o meu povo.
Eu tenho responsabilidade com o que eu estou te pedindo. Queridos, quando o adversário chega diante do Eterno e faz uma petição acerca do que ele quer, do que ele deseja, não é, para fazer, queridos, nunca ele chega para o Eterno e fala: Senhor, manda fazer tal coisa. Ele chega, ele faz a petição e diz que ele se coloca à disposição para estar fazendo. Será que a gente tende a olhar para o adversário com admiração de que ele faz as petições dele com responsabilidade? Nós não sabemos fazer isso. Nós vamos agir então como filho pródigo? Nós vamos pedir algo que nós não temos condição sequer de manter? Que o Eterno traga pessoas responsáveis sobre a terra dos viventes, para que nós façamos aquilo que Ele tem para que nós façamos, com responsabilidade, sabedoria e discernimento. Então o Eterno vai se agradar de nós. Ele vai habitar conosco, vai trabalhar conosco e vai fortalecer as obras das nossas mãos. Em nome de Yeshua. Viu? Shalom, meus queridos. O Eterno bendiga a todos vocês.